Porque cinema você não para de aprender, é um mundo. Você não para de aprender. E ele, cada vez, ele te revela mais coisas. Passar por todos os outros filmes que eu vinha passando, os erros são extraordinários no cinema, se você sabe reconhecer. São as maiores lições. Os acertos, às vezes, você tem que conviver com eles de uma maneira, às vezes, um tanto perigosa, porque eles alimentam o teu ego e você não enxerga direito depois. Mas os erros são muito enriquecedores. A minha relação com o cinema é uma relação assim, muito visceral. Eu, desde garota, era o que tinha, né? O mundo, a janela do mundo era o cinema. Não é como é hoje em dia. A televisão praticamente ocupou esse espaço. Mas naquele momento não tinha televisão, então o que se conhecia do mundo era através do cinema. Então tinha toda uma mítica. Ir ao cinema tinha um significado absolutamente extraordinário. Os cinemas eram grandes, eram verdadeiras igrejas. Você entrava, tinha um ritual, apagava a luz devagarinho, tinha um um negócio que vinha da tela, te alertava que o filme ia começar. Tinha um ritual, tinha alguns cinemas assim mais sofisticados, tinha cortina, abria. Você só podia entrar de paletó e gravata, existia isso também. Era um ritual. Eu vivi nessa igreja durante muito tempo, viu? Fui crente. Entendeu? Durante muitos e muitos anos da minha vida eu via tudo que podia. Eu conheci o Rio de Janeiro, por exemplo, por causa de cinema. Porque em alguns casos eu não conseguia entrar nos cinemas porque os filmes eram proibidos, né? E eu ligava, morava lá em Niterói, eu nasci lá, então eu ligava do cinema, eu ligava para o cinema da minha casa, um cinema que fosse no Meyer. Você calcula, você com 12, 13 anos, ligando, escondido, entendeu, para um cinema lá do Meyer. Eu falei assim, meu senhor, como é que eu chego aí? Você sai, eu estou na Praça 15, você saltou na Praça 15, pega o bonde, vai para a estação Dom Pedro II, pega um trem, salta, né, atravessa o trilho, vai para o outro lado, pega um outro bonde e vem para Caxambi. Eu conheci Caxambi dessa maneira. Fui 2 vezes lá. Quando chegava lá, chegava aquele cara mínimo, era eu. Aí, e o sujeito falou assim, mas o filme é impróprio até 18 anos. Que tinha isso. Hoje em dia eu nem sei se tem filme impróprio, mas naquela ocasião tinha. Então, esse filme é impróprio. Eu sou aquele cara que chegou aqui, que te ligou, vim lá de Niterói. Então o cara não tinha coragem de dizer, não vai entrar. Eu disse, pô, espera aí, fica aí um pouco aí de lado para pintar o juizado. Tá. Daqui a pouco me mandava entrar. Eu vi vários filmes assim, escapando da impropriedade. E acabei conhecendo o Rio de Janeiro dessa maneira. Porque ia nos lugares mais disparatados, porque antigamente tinha, no jornal tinha aquele placar dos filmes, tinha muito cinema. Hoje em dia não tem quase nada, mas o Rio de Janeiro era uma cidade que tinha muito cinema.
E depois, mais velho, eu vim aqui para ver o filme aqui na Cinelândia. Vinha mais cedo, vi uns 3 filmes, embora antes que me descobrissem que eu tinha vindo para o Rio de Janeiro. A minha relação era uma relação muito estreita, muito íntima, muito solitária também, porque só eu fazia isso. Meu irmão não fazia isso. Ele se interessava por outras coisas. Então aquilo era um segredo meu comigo mesmo, entendeu? De ir num lugar atrás do filme, não podia contar, entendeu? Como é que você viu? Não, era uma coisa comigo mesmo. Tinha um caderno, eu anotava aquilo ali, fazia críticas de filmes, até que um dia eu descobri que tinha outras pessoas também. Eu pensei que eu era o único. Um dia eu descobri que tinha uma outra pessoa que também fazia esse mesmo tipo de coisa, virou um companheiro dessas viagens. Durante muito tempo eu trabalhei em televisão, fiz bem uns 60 documentários lá para o Globo Repórter. Durante muitos anos fiz filmes para eles, trabalhando como funcionário até da televisão. E para mim foi extraordinário, foi um dos períodos mais felizes assim, da minha vida trabalhando, porque eu não me preocupava com a sala vazia, né? A sala está sempre cheia na televisão. E depois você não fica carregando lata também, né? A televisão passa, dia seguinte as pessoas comentam, no segundo dia todo mundo esquece. Então a prática continuada te dá cria um conhecimento permanente dos teus limites, das tuas possibilidades. Acho que a televisão poderia trazer isso ao cinema no Brasil, ou seja, fazer com que os cineastas praticassem mais. Essa continuidade de trabalho, a relação com a televisão, ela de alguma maneira resolveria. Ou ela selecionaria as pessoas capazes de fazer aquilo. Que tem muita gente no cinema também que nem devia estar no cinema, né? Devia estar fazendo outra coisa. E muitas vezes quem faz, apaixonado, amando o cinema e querendo fazer, acaba sendo prejudicado por esse bando de pessoas que não tem nada a ver com o assunto e que acaba jogando uma sombra muito indesejada sobre o trabalho alheio. Acho que a televisão, ela de alguma maneira, ela selecionaria, ela como sistema de produção, ela acabaria criando um critério de seleção natural entre as pessoas que se mostrassem capazes. O Cinema Novo propôs uma mudança radical no pensamento da criação cinematográfica em termos de produção. Esse slogan, uma ideia na cabeça, uma câmera na mão, na verdade, muda o sentido da produção, da aspiração de um produtor. Porque não precisa ter o estúdio grande, a Mitchell imensa, a grua, toda aquela mitologia cinematográfica para se chegar a um filme. Não. Uma câmera simples que tinha sido desenvolvida para documentários de guerra, de repente passou a ser um instrumento de trabalho, né? A reflex. Então, e as formas de fazer mudaram. Os estúdios foram substituídos por locações. Então, tudo se simplificou. E isso, de alguma maneira, atingiu a cinematografia internacional. Prêmios. Se for em dinheiro, é ótimo. Porque aí você vai lá, janta bem, compra uma coisa. Se for
um metal, você vai ficar passando o resto da tua vida lustrando aquilo ali. Eu acho que, se for dinheiro, é bem-vindo. Eu acho que o grande prêmio é você poder passar para os outros aquilo que você quis passar. O grande prêmio é esse. Acho fazer roteiro doloroso, mas eu gosto. Mas acho doloroso, porque é um trabalho muito sozinho, muito isolado. Eu trabalho sozinho, então eu gostaria de ter um parceiro para fazer roteiro junto comigo. Acho que sempre é uma coisa exaustiva para mim, no sentido que eu fico totalmente obsessivo. Eu não consigo pensar em outra coisa. Aquilo me persegue o tempo. Eu acabo super cansado de tanto pensar naquilo. E às vezes fico em dúvida da minha precipitação, entendeu? Eu gostaria de mudar, e quando mudo é um sofrimento, entendeu? A parte mais prazerosa de um filme é fazer o filme, né? O momento que você entra e divide com as pessoas. Isso é o momento. É organizar o filme para ser feito, né? É maravilhoso. Pré-produzir o filme. E afinando a equipe toda para aquilo que vai ser feito. Escolher o elenco, né? Todo esse momento. Depois o momento da filmagem também, né? Poder trabalhar, saber dividir para ser uma coisa só. E acabar o filme, botar música, montar o filme, eu adoro. Eu adoro cinema, para mim não tem... A única coisa que eu não gosto é de convencer uma pessoa, entendeu? De uma coisa que eu quero fazer e porque eu sei que eu posso levar um não. E já levei várias vezes, é horrível. Você ter aquela fé, aquela convicção e a outra pessoa ali não tem nenhuma. Então fica você, como se fosse um louco, né, tentando convencer o outro de que você não é louco, entendeu? Claro. Eu acredito em Deus. Eu, quando fui preso, eu tinha um certo pudor de admitir que eu acreditava em Deus. Aí me prenderam no COD, lá na Polícia do Exército, e não me bateram, não, mas me deixaram em frente a uma sala de tortura, era como se estivesse me batendo, eu ficava sempre esperando que o próximo seria eu, né? Aí não era, ainda ficava culpado porque não tinha sido eu, né? Aí um dia eu escrevi assim, bem pequenininho, para que ninguém notasse, Deus, do lado do lugar onde eu estava deitado, porque eu deitava e olhava para aquele lado e via aquilo escrito, porque a cela estava toda escrita, né? Só não tinha uma coisa escrita por mim, então eu escrevi isso aqui. Mas aquilo ali me ajudava tanto, me mostrava que eu acreditava. Eu acho que é muito fácil não acreditar em Deus. Eu acho que o complicado é acreditar. Porque eu posso dar tantas explicações para a existência de Deus, né? E, no entanto, eu dou uma só para a inexistência dele. Né? O fato de que as coisas são aquilo que a gente vê. E o mundo é isso que a gente vê. É a nossa versão disso. Não teria outra explicação.
né? Como aquela frase do Shakespeare, né? Como é o mundo, a explicação uma tentativa de explicar a compreensão do mundo através dessa coisa, o que é a vida, uma coisa cheia de som e fúria que no final não significa nada. É tão razoável essa explicação, mas eu acho que falta mistério nisso. E de alguma maneira esse mistério é essa relação da gente com isso que a gente chama de Deus. Eu não acredito Deus Papai Noel, evidentemente, com aquela barba branca. Esse Deus renascentista não faz parte do meu imaginário. Eu acredito numa harmonia, a harmonia das esferas. Eu acredito nisso, entendeu? Eu acredito numa disciplina para se chegar a compreender essa harmonia. E é a isso que eu chamo de Deus. Os filmes são entidades, são seres, né? Eles se materializam naquelas latas ali, né, na película, mas eles têm alma. Às vezes eles são meio nojentos, meio... né, feito as pessoas mesmo. Às vezes eles são bons, às vezes eles... Eu descobri que A Ostra e o Vento é um filme bom. É sangue bom. Eu descobri. No outro dia eu vi uma pessoa me falando uma coisa a respeito do filme que eu achei maravilhoso. Essa pessoa faz análise e o analista dessa pessoa, esse amigo meu, ele trabalha com doentes terminais. E um desses clientes, desses pacientes, foi ver A Ostra e o Vento. E aí trouxe para o grupo a notícia de que tinha visto o filme e que tinha saído muito estimulado pela vida, entendeu? E levou o grupo. E eles foram ver e voltaram estimulados. Às vezes, olha só, as pessoas, aquele filme que é um filme meio de terror, né? Uma coisa meio... Eles descobriram um dado do filme que está lá no filme, que é o fato de que o medo de viver que aqueles personagens têm, né, é o tema, vamos dizer assim, é o principal tema do filme. Através desse tema se chega a todas as metáforas que tem o filme. A menina com o vento, o pai com o farol, o outro. Mas o tema básico é esse, né? E eles viram isso. Coisa que normalmente o espectador vai lá e vê a história da menina se relacionando com o vento. Mas aquele que precisava ouvir isso, ouviu. Aí eu senti o quanto ele é de boa índole, aquele filme. É bom caráter. Mas os filmes têm alma. Nunca consegui ver direito um filme meu. Nunca consegui. Minto, uma vez eu consegui ver a parte final do Inocência. Eu estava num local e de repente, quando eu vi, eu estava torcendo. Eu me abstraí de que era eu que tinha feito o filme. Me senti longe do filme. Mas eu nunca mais revi o filme. Nem na televisão, nem nada. E uma vez eu vi também A Lira do Delírio na Itália sair do cinema. Achei intolerável para mim. Eu achei que não tinha mais nada a ver comigo. Ou porque era um filme muito sofrido.
No caso do Boto também, eu nunca mais vi. E no Monge, eu vi e não vou mais ver. Porque o Monge, inclusive, é um filme que ficou na minha cabeça um pouco, entendeu? Porque como eu não terminei o filme, quer dizer, não fui aos finalmente, né, a mixagem do filme, e não comandei o processo sonoro, musical do filme, então o filme que existia na minha cabeça não desapareceu, ele ficou lá, entendeu? Eu não botei na tela. E o produtor foi extremamente grosseiro com o processo de criação. Ele não se deu conta de que o filme tinha uma alma, né? Eu acho que o cinema é uma arte, tal como a gente vê hoje em dia, é uma arte de lugares comuns, de mesmices permanentes. Então há alguma coisa desse cinema que a gente viu em algum momento da história do cinema mudo, mesmo de alguns dos 15 primeiros anos do cinema falado, que se perdeu. A grandeza desse cinema, um cinema comprometido até com uma ideia humanística, entendeu? O cinema do De Sica, o cinema do Rossellini. E onde está esse cinema? Se perdeu, entendeu? Eu acho que quem faz cinema e que tem um olho culto, entendeu? Que tem um olho educado, deve fazer o possível não para restabelecer aquele cinema, não, mas para revitalizar, entendeu? Aquela riqueza vocabular, entendeu? Que é uma língua linda, entendeu? Maravilhosa, que ultrapassa as fronteiras, né? Que se explica para todo mundo. Uma língua de imagens e de sons e que serve a todos, serve a todas as culturas. Eu vejo meus filmes como uma extensão da minha procura de mim mesmo, entendeu? Eu vejo assim. É o meu processo de me compreender. Às vezes não compreendo nada, entendeu? Mas mais adiante, talvez aquilo me sirva para eu compreender outra coisa. O que eu não compreendi, talvez eu compreenda mais adiante.